Olá, bom dia. Vamos continuar o curso de Fisiologia Humana para a turma de Psicologia. Na aula de hoje, nós vamos prosseguimento à unidade do Sistema Nervoso, vamos falar sobre nocicepção e dor. Então, nessa aula de hoje, nós vamos discutir esses itens, definição, primeiro, distinção entre dor e nocicepção, a importância evolutiva da nocicepção, tipos de receptores e tipos de aferentes axonais da nossa recepção. Vamos discutir o que é hiperalgesia e vamos ver as vias ascendentes, ou seja, como esse estímulo nocivo é levado, né, para as regiões do sistema nervoso central. E vamos terminar a aula falando sobre modulação da dor e falando sobre substâncias opioides. Então, primeiro é interessante fazer essa distinção, né? Então, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, existe a definição de dor é de uma experiência desagradável, sensorial e emocional associada com um dano tecidual ou potencial. Assim, uma característica importante dessa definição é que dor é de fato uma sensação subjetiva. Isso a gente percebe na nossa convivência, né? As pessoas têm percepções diferentes de dor. Então, isso está o caráter subjetivo associado à dor. Na verdade, essa distinção foi feita lá no século passado por um grande pesquisador, um grande fisiologista, o Sherrington, onde ele entendeu que deveria haver essa distinção entre dor e nocicepção. E no caso, o entendimento que se tem é que o estudo da dor em animais não humanos ele deve ser entendido, na verdade, como um estudo de nocicepção. Por quê? Porque o que a gente entende como dor, nossa percepção de dor, ela não está associada somente à percepção de um estímulo danoso. O nosso entendimento de dor está associado, e principalmente no caso dos seres humanos e de outros animais com o sistema nervoso mais complexo, está associado à angústia que traz a dor, o sofrimento que traz a dor. Então, é importante que haja essa distinção entre o sofrimento o sofrimento que traz de um evento nocivo, de nossa recepção, e a nossa recepção propriamente dita. Porque, na verdade, a nossa recepção tem uma importância evolutiva. Então, essa figura que está mostrando aqui, em vários exemplos do reino animal, vários grupos do reino animal, que existem receptores nesses animais de nossa recepção, ou seja, de estímulos nocivos, por exemplo, de calor, de frio, estímulos nocivos de compostos químicos, estímulos nocivos de mecânicos, tanto de alta intensidade quanto de baixa intensidade. A percepção de um estímulo nocivo, um estímulo que agrida o corpo, é importante, na verdade, para os animais, para que os animais tenham a possibilidade de se afastar desse estímulo nocivo. Isso eventualmente vai aumentar a sobrevivência desses animais. E a associação também de um estímulo nocivo com uma memória é importante, então levando ao animal ter a memória de que aquele potencial estímulo é um estímulo nocivo. Isso é muito importante, na verdade, para a sobrevivência dos animais. Então, a nossa recepção tem uma importância evolutiva muito grande para os animais. É importante, é uma função protetora dos animais. Mas isso não quer dizer que todos os animais sintam a angústia relacionada à dor. Melhor dizendo, a angústia relacionada à nossa recepção, que aí isso vai estar associado à angústia e ao sofrimento relacionado à nossa recepção, porque aí isso é o que a gente chama de dor, né? O que nós seres humanos e outros animais temos essa percepção de dor, que está ligado à angústia e ao sofrimento relacionado a um evento de nossa recepção. Então, a nossa recepção ela vai se iniciar quando uma energia vai produzir uma ameaça, né, e uma injúria, né, no tecido. Ele vai levar a uma atividade nervosa que vai ser conduzida ao sistema nervoso central. Então, como eu disse anteriormente, possui uma função protetora importante, alertando sobre lesões que requerem fuga ou tratamento. Então, isso é importante para qualquer animal.
A gente viu na aula de reflexo espinhal, a aula do nível medular da medula espinhal, esse reflexo flexor simples. Esse reflexo flexor simples é um reflexo associado a um estímulo de nocicepção, ou seja, aqui nessa figura está mostrando o cidadão, ele pisa num prego e ao pisar num prego, os estímulos receptores de dor vão ser ativados, de injúria mecânica vão ser ativados, e essa ativação desses receptores vai fazer com que haja um reflexo de retirada, de flexão, né? Flexão simples ou reflexo de retirada do membro, no caso da perna aqui, do membro, na direção oposta do estímulo. Então a gente vê aqui, na verdade, que esse reflexo flexor simples, que vai ser mediado, na verdade vai ser estimulado por um estímulo nocivo, ou seja, um estímulo de injúria mecânica, ele está sendo, na verdade, controlado no nível da medula, né? Não necessariamente, antes, na verdade, da gente sentir, tá ciente da dor, né, de ter pisado no prego, a gente já executou o reflexo de retirada ou o reflexo flexor simples. Então a gente vê importante o caráter protetor, né, da nossa recepção. Então é um tipo, várias respostas reflexas associadas à nossa recepção, elas acontecem na verdade sem a nossa consciência, ou seja, um reflexo, ou seja, sem uma atividade consciente de retirada do membro, ou da mão, no caso, botar a mão numa chapa quente, né? Então é uma atividade que não está envolvendo a nossa consciência, é uma atividade que está envolvendo um ato reflexo. Claro, depois que acontece o ato reflexo, a gente vai continuar sentindo a dor, se houver o dano no tecido, mas o fato de se afastar do estímulo que está causando dano, esse afastamento é um afastamento reflexo. Aqui a gente vai ter dois vídeos que eu vou passar para vocês de experimentos feitos com rãs. Essas rãs, nos dois experimentos, são rãs que, na verdade, a conexão entre a medula e as regiões superiores do sistema nervoso central foram cortadas. Então, essa rã não tem nenhuma conexão da sua medula com a região do tronco encefálico, nem do córtex cerebral, do telencéfalo. Então, vocês vão ver nesses dois vídeos curtos que um estímulo nocivo vai ser apresentado no membro da rã, no primeiro, no caso, no membro da rã, e no segundo caso, nas costas da rã, no dorso da rã, melhor dizendo. E esse estímulo, e a rã vai desenvolver um reflexo de se afastar desse estímulo. Veja bem, essa rã não tem a conexão da medula com as regiões superiores do sistema nervoso central, foi completamente seccionada. Então o que a gente vai observar ali é uma atividade puramente reflexa. Ao aumentarmos a concentração de ácido acético para 0,005%, podemos observar que o animal flexiona toda a pata que foi estimulada, mas a outra pata permanece sem movimentação. Isto reflete a lei da unilateralidade. Aqui no segundo, então, nesse primeiro exemplo, naquele becker, tinha uma solução de ácido acético. Foi colocado em contato com o membro locomotor, com o apêndice da rã, e a rã teve o reflexo de retirada. Aqui é o segundo exemplo, onde essa solução de ácido acético vai ser colocada no dorso da rã. Para observarmos a lei da localização, um papel embebido em ácido acético é aplicado na região dorsal da rã. Observe que o animal se movimenta tentando retirar o papel que está em seu dorso. Este reflexo é denominado lei da localização. Então, a gente viu reflexos que a gente pode chamar de reflexos primitivos, são reflexos protetores que, nesse caso, claramente não estão associadas a uma angústia relacionada à dor, né? Porque não tem conexão da medula com regiões superiores do sistema nervoso central. Então, o reflexo está sendo mediado simplesmente pelos circuitos neuronais da medula espinhal, para a gente ver como são importantes, na verdade, evolutivamente, como é importante esses reflexos que afastam, né, os animais de estímulos que são nocivos aos seus tecidos. Então, prosseguindo, como definido antes, né, a dor
é uma percepção subjetiva que é influenciada por muitos fatores, né? Então, a gente pode ver exemplos de relatos de soldados, por exemplo, feridos em campos de batalha com ferimentos gravíssimos que, na verdade, eles não estão sentindo dor ali, porque, na verdade, estão sujeitos, naquele momento, a um estresse emocional tão grande, na verdade, estão com medo da morte, que aquele ferimento que é extremamente grave, as pessoas não estão sentindo dor, os soldados não estão sentindo dor. É muito comum também atletas que se lesionam durante uma prática desportiva, eles, naquele momento da lesão, eles não sentirem a dor, a despeito da gravidade da lesão. E a variabilidade da percepção de dor entre os indivíduos, isso é algo que a gente vê no dia a dia. Muitas pessoas têm uma percepção de dor maior do que outras pessoas têm uma resistência, ou seja, conseguem tolerar mais a dor do que outras pessoas, então isso acontece. Então, a gente vê que a dor não é, na verdade, uma expressão direta do estímulo do receptor de dor. Porque a gente pode fazer o mesmo tipo de estímulo ou no mesmo tipo de receptor de dor e pessoas têm sensibilidade, têm percepções de dor diferentes. Então, a dor, na verdade, é um produto de uma variedade de sinais nervosos que vão ser processados no sistema nervoso central. Em relação aos receptores, né? Então, os receptores de dor e o tipo de aferente axonal. As células receptoras de dor, elas podem ser de três tipos. Elas são células que, tipicamente, elas são terminações nervosas livres, ou seja, são dendritos, né? Dendritos que estão, por exemplo, na superfície, estão na pele, estão na derme. E esses dendritos vão ter nas suas membranas proteínas receptoras que vão ser sensíveis a esses estímulos dolorosos. Então, essas proteínas receptoras podem ser proteínas receptoras térmicas, que são ativadas por extremos de temperatura, melhor dizendo, por extremos de temperatura, ou seja, temperaturas acima de 45 graus Celsius e abaixo de 5 graus Celsius. Esses receptores térmicos são diferentes dos receptores térmicos de temperatura comum, normal. Esses são receptores térmicos de dor. Os receptores de dor também podem ser mecânicos, ou seja, que são ativados por pressão intensa aplicada à pele, ou podem ser o terceiro tipo, que são chamados de polimodais, que são ativados por estímulos mecânicos, térmicos e químicos. Então, são receptores de dor, proteínas receptoras que podem ser ativados por qualquer um desses estímulos. Então, aqui, os receptores de dor são geralmente desse tipo, chamado TRP. Esses receptores do tipo TRP são tipos de receptores que são canais iônicos. Então, aqui está mostrando alguns tipos de receptores TRP, e aqui eu enfatizo um deles, que é um receptor curioso, esse TRP-V1, que é um receptor de dor associado ao calor. Está associado ao calor extremo, ou seja, quando esse receptor vai estar sujeito a uma fonte de calor acima de 45 graus, essa proteína receptora é um canal iônico, esse canal iônico vai se abrir, e quando ele se abre, muda sua conformação de acordo com a temperatura mais alta, vai permitir a passagem de íons cálcio e íons sódio, e esses íons cálcio e sódio vão começar a causar uma despolarização desse receptor sensorial de dor, térmico de dor, e isso vai gerar potenciais de ação que vão ser conduzidos ao sistema nervoso central. Nesse caso aqui, esse receptor também é sensível a prótons, ou seja, a substâncias ácidas que estão presentes naquele meio, e esse receptor também é interessante que ele é sensível também a essa substância presente nas pimentas, a capsaicina. Então, a capsaicina é uma substância presente nas pimentas que dá aquela sensação de quente, né? A sensação de calor e a sensação do apimentado. É interessante que esse receptor tenha um sítio de ligação para essa substância da pimenta. Então, é por isso, por exemplo, que a gente sente a pimenta como sendo algo quente, porque esse é um receptor de dor associado ao calor. Então, isso, na verdade, mostra que a sensação de pimenta que a gente sente, da picância da pimenta, nada mais é que uma sensação de dor, né? Uma sensação de dor associada à presença desse composto que é a capsaicina. Sempre me enrolo para pronunciar o nome. Então, esse é um tipo de receptor, do tipo TRP, que eu gostaria de mostrar para vocês.
Existem também receptores, proteínas, melhor dizendo, receptoras de dor, que não são as proteínas canal, são outros tipos de proteínas receptoras, que são chamadas proteínas associadas melhor dizendo, receptores associados à proteína G, que nesse caso são receptores de dor que estão associados a substâncias químicas que vão vão causar dor. Então aqui tem uma substância que é BK, que a gente vai que é a bradicinina, que a gente vai discutir daqui a pouco. A bradicinina, quando se liga a esse receptor associado à proteína G, a atividade desse receptor vai gerar uma cascata de reações dentro da célula, tá? Que não se preocupem sobre isso, mas vai gerar uma cascata de reações dentro da célula que eventualmente, no final das contas, vai ativar um receptor do tipo de canal. Tá? Então, na verdade, nesse caso aqui, a dor vai estar sendo mediada por um composto químico, e esse composto químico vai ativar um tipo de receptor que, por sua vez, a ativação desse receptor vai ativar um receptor do tipo de canal. E aí sim, vão entrar íons, né? Esse é um cálcio e o sódio, e a entrada de cálcio e sódio vai despolarizar essa célula receptora sensorial, essa célula de receptora de dor. Então, essas proteínas estão na membrana da célula receptora de dor, que também pode ser chamada nociceptor, ou uma célula nociceptora. Então, essas proteínas estão na membrana, nos dendritos dessa membrana. Aqui eu mostro um tipo de receptor de dor que é um receptor mecânico. Então, uma injúria, um dano mecânico, um estímulo mecânico muito forte, muito intenso, ele vai causar dor. E essa dor ela vai ser percebida porque existe um receptor do tipo canal, um receptor também TRP, que na verdade ele está na membrana da célula. Ele está na membrana da célula nociceptora, está nos dendritos dessa célula nociceptora. E veja bem, esse receptor, essa proteína receptora, ele está ancorada ao citoesqueleto da célula, tá? Ao citoesqueleto da célula, e está ancorada à matriz extracelular da célula também. Está ancorada por ligações proteicas. Então, o que vai acontecer? Qualquer deformação desse tecido aqui vai ser percebida pelo receptor de membrana, pela proteína receptora, porque essa deformação vai ser devido a essa ligação proteica, ela vai ser transferida para a molécula receptora, e essa deformação vai fazer com que haja a abertura do canal iônico. Então, qualquer deformação intensa vai ser transferida para a célula receptora, para a molécula, melhor dizendo, a molécula receptora, e quando é transferida a abertura do canal iônico, entra sódio dentro da célula, ou sódio e cálcio, e isso vai levar a uma despolarização da célula nociceptora. Então, é o tipo de receptor associado a um dano físico aqui. Então, esses receptores estão em células nervosas, nas células receptores de dor, ou nociceptores, e esses receptores de dor eles estão localizados, as proteínas estão localizadas nos dendritos, ou seja, na região de recepção do estímulo, e que aí, quando eles são estimulados, vai despolarizar a célula e vão ser gerados potenciais de ação que vão ser conduzidos em direção ao sistema nervoso central. Essa condução acontece através dos axônios, e esses axônios, ou seja, o aferente axonal, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser do tipo de axônio mielinizado e com uma espessura maior, de 1 a 5 micrômetros, ou eles podem ser axônios que não têm baía de mielina e têm uma espessura pequena, tem um diâmetro, melhor dizendo, pequeno. A grande diferença desses dois tipos de axônios é que esse axônio que é mielinizado e tem um diâmetro grande, ele tem uma velocidade de condução do estímulo de dor que é alta, de 5 a 30 metros por segundo. Ao passo que o axônio das células receptoras de dor, que são mais finos e têm menor diâmetro, melhor dizendo, e não são mielinizados, eles têm uma velocidade de condução muito menor, de 0,5 a 2 metros por segundo. Então aqui está mostrando, nessa figura aqui,
receptores sensoriais de dor relacionados a extremos de temperatura, receptores sensoriais de dor relacionados a danos mecânicos e receptores sensoriais de dor relacionados que são do tipo polimodal, ou seja, que podem ser estimulados tanto por temperatura, substâncias químicas ou danos mecânicos. Esses polimodais são do tipo fibra C, que têm os axões mais finos, com menor diâmetro e conduzem que tem uma menor velocidade de condução. No caso, os térmicos e mecânicos que estão mostrados aqui são axônios com fibras com diâmetros maiores e mielinizados, que têm a condução mais rápida. Esses dois tipos de aferente sensorial, ou seja, os aferentes que têm a cobertura por baías de mielina e tem o maior diâmetro e, portanto, maior velocidade de condução, e os aferentes que têm um menor diâmetro sem cobertura de baía de mielina e tem uma menor velocidade de condução, são responsáveis, na verdade, por o fenômeno que a gente conhece muito bem em relação à dor, que é a dor aguda e a primeira e a segunda dor. Quando a gente dá uma pancada em algum objeto, por exemplo, e a gente sente a dor, a gente rapidamente vai sentir aquela primeira dor. E essa primeira dor, a gente vai saber exatamente a localização dessa dor. Então, a primeira dor é um estímulo que rapidamente a gente percebe. E depois de um tempo que a gente percebe essa primeira dor, a gente tem um estímulo que é chamado segunda dor. É uma dor mais lenta, né? Que fica aquela dor latejante, né? Aquela dor latejante. Essa dor mais lenta, latejante, essas duas velocidades da percepção de dor estão relacionadas justamente ao tipo de células nervosas que são estimuladas e o tipo de aferente axonal que conduz o estímulo. Então, essa primeira dor localizada da pancada que a gente dá é aquela dor que é do estímulo mecânico, né? Há uma dor do estímulo mecânico, que é um estímulo mecânico intenso que é feito. Aqui, uma dor de um estímulo mecânico intenso que é feito, que é conduzida rapidamente para o nosso sistema nervoso central, para o nosso córtex cerebral, a gente vai ver isso logo mais, e a gente consegue localizar exatamente onde é essa dor. Então, é aquela dor rápida. A segunda dor é, na verdade, aquela dor relacionada ao estímulo dos receptores polimodais, que tem um tipo de transmissão de condução da velocidade do estímulo que é muito mais lenta, porque são células nervosas, células sensoriais de dor, nossos receptores, que têm os seus axônios que não são mielinizados e que têm um diâmetro mais fino, ou, portanto, têm velocidade de condução do estímulo que são mais lentas. Então, é aquela segunda dor que chega, que acontece depois da primeira dor, aquela dor mais lenta e aquela dor que a gente diz que é aquela dor latejante, né? aquela dor latejante. Por quê? Porque ela está associada a tipos de receptores diferentes, que são geralmente polimodais, e tipos e esses polimodais, que são fibras do tipo C, por sua vez, têm axônios que não são mielinizados e possuem um diâmetro mais fino e, portanto, uma velocidade de condução menor. Então, aqui está mostrando, na verdade, essas fibras, né, esses axônios desses neurônios receptores de dor, entrando aqui no corno dorsal da medula. Então, uma fibra alfa, né, que no caso seria uma fibra de condução rápida, aqui uma fibra C e uma fibra aqui também de condução rápida, uma outra fibra de condução rápida, chegando no corno dorsal da medula. Então, todo o estímulo de dor, né, que está localizado com esses receptores periféricos, ele é trazido por esses aferentes axonais para o corno dorsal da medula. Lembra lá na aula de medula que eu falei que toda a informação sensorial chega na região dorsal da medula. Então, toda essa informação sensorial que chega na região dorsal da medula, tanto por essas fibras mielinizadas com maior diâmetro, ou fibras sem mielina com um diâmetro menor, vão chegar no corno dorsal da medula e, eventualmente, elas vão ser projetadas, vão ser conduzidas para regiões superiores do sistema nervoso central. Isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Como que ocorre essa condução, né? E por que vias ocorre essa condução. Por enquanto, a gente vai continuar falando sobre aspectos periféricos, né, relacionados à dor. Um desses aspectos que é importante a gente discutir é chamada a hiperalgesia.
A hiperalgesia, todos nós somos familiarizados com isso. Ela acontece que depois de um estímulo doloroso, que vai estar associado a uma lesão do tecido, aquela lesão que sofreu o estímulo doloroso, na verdade ela fica extremamente sensível a qualquer estímulo que cause dor. Então, quando por exemplo, a gente se machuca, a gente dá uma pancada e naquela região da pancada acontece um processo inflamatório, fica aquele vermelhidão, que a gente vai falar daqui a pouco do que se trata. Aquela vermelhidão, aquele inchaço que existe do processo inflamatório, se por acaso a gente der uma pancadinha ali, ou fizer um estímulo que seja nocivo, né? Um estímulo que seja nocivo, mas que não seja uma dor que seja tão grande, né? não seja algo que causaria uma dor tão grande, a gente sente uma dor muito maior, desproporcionalmente maior do que deveria ser. Então, por exemplo, machuquei minha mão e rolou uma inflamação. Eu estou caminhando e eu bato com a minha mão num objeto. Eu bato com força, não preciso bater com tanta força, mas bato com a mão no objeto e aquela batida numa situação normal, eu sentiria uma dorzinha leve. Mas como ali a minha mão está inflamada naquela região, tem um processo inflamatório, quando eu bato eu sinto uma dor muito maior. Então esse sentimento, essa percepção maior de dor, né, é chamada de hiperalgesia. E a hiperalgesia acontece de duas formas. Ela pode acontecer por causa de uma sensibilização, que é chamada uma sensibilização periférica, que a gente vai discutir agora, que está relacionada ao próprio processo inflamatório, e acontece por uma sensibilização central, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, o que acontece quando a gente se machuca, né? Quando a gente se machuca, então aqui está mostrado um exemplo, tá? A pessoa fez um corte com uma faca, se furou com alfinete, que seja, e isso causa primeiro, quando isso acontece, aquela dor aguda, aquela dor rápida, né, que é conduzida pelas fibras, que são as fibras que têm uma condução mais rápida. O estímulo mecânico, né, o estímulo mecânico que causou aquela injúria é rapidamente conduzido, então a gente sente aquela dor rapidamente localizada. Depois daquela dor rapidamente localizada, o que vai acontecer? A gente vai começar a sentir uma dor mais lenta, que ela está associada à formação do que a gente entende dessa sopa inflamatória. Então, o que é essa sopa inflamatória? A gente se machuca e quando a gente machuca, né, há um dano no tecido, algumas substâncias são liberadas. Por exemplo, ao dano no tecido, esse dano no tecido arrebenta alguns vasos sanguíneos, então essas células endoteliais desses vasos sanguíneos que são afetados vão liberar, por exemplo, ATP, e vão liberar essa substância aqui que a gente conhece, né? É a sigla ATP, a gente não discute muito, mas é uma substância importantíssima para a produção de energia dentro das células. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, quando a gente estiver falando de digestório. A gente vai discutir alguma coisa. E o ciclo HT é a serotonina, né? Então, é uma substância que a gente conhece. Quando há o dano no tecido, as células endoteliais, as células dos vasos sanguíneos, vão liberar ATP e serotonina dentro do tecido, né, que foi danificado. Essa liberação de ATP e serotonina vai desencadear a liberação pelas células que estão aqui nessa região do ferimento, vai estimular a liberação de duas outras substâncias. Uma chamada prostaglandina, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, e a segunda chamada bradicinina. Essas duas substâncias, tanto a prostaglandina quanto a bradicinina, elas vão sensibilizar os receptores, ou seja, esses receptores do tipo C, aqueles polimodais. Então elas vão entrar em contato com receptores na membrana desses receptores de dor que estão associados, que estão aqui presentes nessa região, do tipo C, que são daqueles receptores polimodais, ou seja, nesse caso aqui eles vão estar sensíveis vão responder à presença de substâncias químicas, que é a prostaglandina e a bradicinina. No caso da bradicinina, o que vai acontecer? A bradicinina, quando é liberada aqui nessa sopa inflamatória, ela vai se ligar a receptores que estão na membrana, nos dendritos aqui dessa célula sensorial de dor, polimodal. E a bradicinina vai se ligar em proteínas de membrana, receptores de membrana que estão nesses dendritos, e vai gerar, eu já mostrei essa figura antes, vai
são receptores que são chamados receptores associados à proteína G, e quando esses receptores são ativados, essas proteínas receptoras são ativadas, vai gerar uma cascata de reações dentro da célula que eventualmente vai abrir canais iônicos, que vão permitir a entrada de sódio e de cálcio e vão despolarizar essa célula receptora de dor. Ou seja, vão causar mais dor, causada pela presença dessa substância na sopa inflamatória. O que a prostaglandina faz? As prostaglandinas que são liberadas também quando acontece o dano, né? Quando acontece o dano, as prostaglandinas vão alterar. Tem dois efeitos que são descritos na literatura até o momento. Então, o primeiro efeito, elas vão alterar o limiar de ativação desses canais iônicos aqui associados à dor. Então, esses canais iônicos aqui, que é aquele mesmo canal iônico que é ativado também pela pimenta, né, pela substância da pimenta. Esses canais iônicos eles têm uma ativação por temperatura. Então, a presença da prostaglandina, ela vai se ligar, ela não está mostrada aqui, mas ela vai se ligar a em sítios de ligações nesse canal iônico. Ele vai fazer que esse canal iônico, por exemplo, ele seja ativado a temperaturas mais baixas do que normalmente ele seria ativado. Então, a gente vai sentir, ele vai permitir a entrada de sódio e de cálcio, né, numa temperatura que normalmente esse canal iônico associado a um estímulo doloroso de temperatura não seria ativado. Então, isso vai aumentar ainda mais a dor. Isso é um exemplo muito claro quando a gente se queima, por exemplo. Quando a gente se queima, tem alguma queimadura e, por exemplo, vai tomar banho. Aquela água quente do banho, que não é uma água que nos queima, porque está batendo nas nossas costas, a gente não está sentindo nenhuma dor. Quando ela bate em cima do local onde houve a queimadura, a gente sente dor associada a isso. Por quê? Porque esses canais iônicos associados à dor, né, a temperatura e a temperatura alta, eles vão estar mais sensíveis devido à presença de prostaglandinas naquela sopa inflamatória. Um outro evento, uma outra atuação da prostaglandina é que ela vai influenciar em canais de sódio dependentes de voltagem desses neurônios aqui polimodais, vai influenciar a ativação desses canais de sódio dependentes de voltagem. Está errada aqui a palavra. Ativação. Ela vai influenciar a ativação desses canais de sódio dependente de voltagem. Ele vai fazer com que eles sejam mais suscetíveis a gerarem potenciais de ação. Ou seja, se esse neurônio sensorial de dor aqui, polimodal, ele fica mais suscetível a gerar potenciais de ação, a gente vai ter uma percepção de dor maior, porque ela vai ativar, vai fazer que a frequência de geração de potenciais de ação desses canais seja maior. Portanto, essa célula nervosa aqui de dor vai gerar mais potenciais de ação e a gente vai sentir mais dor. Então, a prostaglandina, me desculpa aqui, gente. A prostaglandina, ela vai ter esses dois efeitos, ou seja, ela vai alterar esse limiar de ativação desses canais de iônicos aqui associados à temperatura, né, ao evento doloroso da temperatura, e causando mais despolarização nessa célula nervosa de dor, e ela vai também alterar a voltagem e dependência dos canais de sódio que geram potenciais de ação nessa célula, ou seja, vai fazer com que seja mais fácil a geração de potenciais de ação nessa célula sensorial de dor, e isso vai fazer com que a gente sinta mais dor. Então, é o que chama da sensibilização periférica, da hiperalgesia associada à sensibilização periférica. Ainda tem mais. Só para complementar aqui, por isso que a gente toma anti-inflamatório quando a gente está com dor. Quando a gente toma anti-inflamatório, o anti-inflamatório, eles atuam justamente na diminuição da síntese de prostaglandinas. Então, quando a gente toma um anti-inflamatório, a gente está geralmente tomando anti-inflamatório para que a gente diminua aquela dor lenta, prolongada que a gente está sentindo, que é associada a um ferimento. Tá? Essa dor lenta e prolongada, um componente muito importante dessa dor lenta e prolongada está relacionado à ação das prostaglandinas.
Então, quando se diminui a produção de prostaglandinas nessa sopa inflamatória, e a diminuição das prostaglandinas está relacionada à ação dessas drogas anti-inflamatórias, se diminui a percepção de dor. Mas não tem só isso. Então, além das prostaglandinas, essas duas substâncias, além de sensibilizar os receptores, a bradicinina e a prostaglandina, além de sensibilizar os receptores da célula sensorial de dor e atuar, por exemplo, no caso da prostaglandina, aumentando a probabilidade de geração de potenciais de ação, elas vão também estimular a liberação de duas outras substâncias por essa célula receptora de dor. Vai estimular a liberação da substância P e dessa outra substância chamada CGRP. A substância P, o que ela vai fazer? Ela vai estimular células do sistema imune, né, os mastócitos, a liberar a histamina. E a histamina, por sua vez, vai se ligar a receptores na membrana da célula receptora de dor e vai estimular a despolarização dessa célula receptora de dor. Então, vai se aumentar a sensação de dor por causa da presença de histamina. Por outro lado, a substância P a substância P que é liberada, a substância P não, desculpa, a CGRP que é liberada vai produzir vasodilatação e extravasamento do plasma, né, dos vasos sanguíneos que estão ali naquela região do dano. E isso que vai gerar o quê? O edema, né, extravasamento do plasma, o inchaço, o edema e o vermelhidão, a vasodilatação. Então, o vermelhidão e o inchaço vai ser gerado em última instância pela ação da CGRP nos vasos sanguíneos, que vão gerar o extravasamento do plasma e a vasodilatação. Então, a sensibilização periférica está associada à presença de várias dessas substâncias. E tudo isso vai fazer o quê? Vai causar mais dor. Só que aquela dor lenta e contínua, que a gente fica sentindo o tempo todo depois que a gente sentiu um ferimento, que a gente se feriu. Tá, aqui está um resumo da ópera, Passando para a sensibilização central. A sensibilização central, ela acontece como? A sensibilização central, ela vai acontecer não na porção dendrítica do receptor sensorial de dor, né? Tudo que a gente falou até o slide anterior relacionado à sopa inflamatória está na região periférica do receptor sensorial de dor. A sensibilização central vai acontecer aqui no corno dorsal da medula. Então, nessa figura aqui, mostrada aqui no corno dorsal da medula. Então, o processo de sensibilização central, ele também é familiar para a gente, e está associado a um fenômeno chamado alodinia, ou seja, o estímulo de sensação de dor por um estímulo que é inócuo. Então, vamos supor, eu machuquei minha mão, fiz o ferimento da minha mão, foi formada aquela sopa inflamatória, então eu estou sentindo aquela dorzinha lenta, né, que fica me incomodando por causa da dor inflamatória. Aí alguém chega com um pincel e passa sobre essa região que está vermelha, inflamada. E a gente vai sentir uma dor. Então, um estímulo, que não é um estímulo doloroso, estou fazendo um estímulo mecânico, de um pincel, vai fazer com que a gente sinta dor. Por que a gente sente dor? Sente dor porque existe um processo que é chamado de sensibilização central. Então, vamos ver por que isso acontece. Aqui, essa percepção do estímulo mecânico, ela vai ser dada aqui, nessa figura aqui, tá? Por essa fibra alfa-gama. É uma fibra que está conduzindo, está ligada a um receptor sensorial de tato na nossa pele, que está presente aqui, tá? Mas que não está mostrado nessa figura. Então tem um receptor de tato aqui,
que conduz a informação de tato até o corno dorsal da medula. E, por sua vez, essa informação da dor lenta, né, ela está sendo conduzida até o corno dorsal da medula pela fibra C. Essas duas células receptores sensoriais, elas vão fazer sinapse com o mesmo conjunto de neurônios, que está mostrado um neurônio só aqui, mas não é só um, tá? Mas vão fazer sinapse com o mesmo conjunto de neurônios no corno dorsal da medula. Está vendo aqui? O mesmo neurônio do corno dorsal da medula, que é esse neurônio aqui, tá? Ele está fazendo sinapse tanto com a fibra C, que está mostrado aqui, tanto com a fibra que está trazendo o estímulo mecano-receptor do pincel, eu passando do lado para o outro. Então, o que vai acontecer? Quando eu passo um pincel do lado sobre o ferimento, o estímulo sensorial mecano-receptor, que é em decorrência do pincel, ele vai ser conduzido pela essa fibra, essa fibra mielinizada, e quando essa fibra, o terminal sináptico dessa fibra, está mostrado aqui, faz sinapse com a célula pós-sináptica. Qual é a célula pós-sináptica? É essa célula aqui que está no corno dorsal da medula. Essa fibra vai liberar o neurotransmissor, né? Neurotransmissor que vai se ligar a receptores de membrana, que estão aqui no corno dorsal da medula. Receptores de membrana, aqui estão aqui. Mesmo. E esses receptores de membrana, né, que são canais iônicos, vão abrir e vai deixar passar, né, o íon. Aqui nesse caso está mostrado o cálcio, que vai causar uma leve despolarização dessa célula do corno dorsal da medula, que também está recebendo o estímulo de dor, né, que vem da fibra C. O que acontece? Essa leve despolarização que é causada, né, pelo estímulo mecanoreceptor faz com que esses receptores aqui, que estão associados à sinapse da célula que está trazendo a informação de dor, eles fiquem mais estimulados a se abrirem. Porque essa leve despolarização que vai ser causada na célula do cono dorsal vai fazer com que esses receptores, no caso esses dois aqui, que são chamados NMDA, eles vão ser desbloqueados. Eles têm um íon magnésio que bloqueia, eles vão ser desbloqueados. E quando eles são desbloqueados, existe uma maior suscetibilidade deles que eles fiquem abertos e que eles respondam aos neurotransmissores que são liberados pela fibra que está conduzindo os potenciais de ação relacionados à informação de dor. Então, o que vai acontecer? O estímulo mecânico vai fazer com que fique mais fácil os receptores associados à percepção do estímulo de dor sejam abertos, sejam estimulados. Isso vai fazer com que um estímulo mecânico cause um estímulo de dor. Porque isso vai fazer com que haja uma sensibilização maior desse neurônio do corno dorsal a responder aos estímulos de dor que estão sendo trazidos pelas fibras C, que são aquelas fibras polimodais que estão trazendo o estímulo da sopa inflamatória. Então, isso que explica o que se chama o fenômeno chamado aloidinia, que um estímulo aparentemente inócuo vai trazer dor. Por quê? Porque esse estímulo inócuo, na verdade, vai sensibilizar esses receptores aqui para que eles sejam abertos com maior facilidade quando chega a informação relacionada à dor trazida pelo estímulo dessa sopa inflamatória. Tá? Então, por isso que quando a gente está com uma região inflamada e a gente passa a mão levemente, a gente vai sentir uma dor por causa desse estímulo mecânico. O estímulo mecânico vai ser traduzido como estímulo de dor. Por quê? Por causa desse processo chamado de sensibilização central. Bem, visto isso de sensibilização central e de sensibilização central e sensibilização periférica, agora o próximo passo na aula é a gente ver quais são as vias ascendentes que levam a essa informação de dor. Tá? Ou seja, a informação de dor, como qualquer informação sensorial, ela vai chegar no corno dorsal da medula. E quando ela chega do corno dorsal da medula, ela vai ser transportada, conduzida através da medula para as regiões superiores do sistema nervoso central. E
existem várias vias que conduzem essa informação para o sistema nervoso central. Essas distintas vias que conduzem a informação para o sistema nervoso central vão ser responsáveis, por exemplo, pela nossa possibilidade de localizar exatamente onde foi o evento de dor, o evento de nossa recepção. Por exemplo, eu dou a pancada na mesa, né, com a minha mão. Quando eu dou a pancada com a mesa na minha mão, até doeu agora, bati com força. Quando eu dou essa pancada, eu sinto exatamente onde eu dei a pancada na minha mão. Por quê? Porque essa informação foi conduzida por uma determinada região do sistema nervoso central. Eu sei exatamente onde que houve a pancada. Se eu dou uma pancada forte, bem forte, que não foi o caso aqui, se eu dou uma pancada bem forte, o que vai acontecer? Eu vou sentir essa pancada, eu vou localizar essa pancada, mas depois de algum tempo vai formar uma sopa inflamatória e vai começar a ter aquela dor lenta e eu vou começar a ter a angústia da dor. A sofrimento da dor relacionada à pancada que eu dei. Essa informação, essa percepção do sofrimento da dor, na verdade, ela vai ser dada por outras regiões do sistema nervoso central. Então, é uma outra via que está associada a esse transporte, essa condução da informação. Uma pancada forte, por exemplo, pode gerar um estresse também, pode gerar um estresse. E esse estresse que é gerado pode afetar a nossa percepção de dor também. A gente lembra da informação que eu dei do exemplo que eu dei do soldado, né, que pode ter um ferimento gravíssimo, mas devido à situação que ele está no meio, ele não vai sentir tanta dor. Por quê? Porque existe uma terceira via de condução da informação de dor que vai levar a regiões do sistema nervoso central que vão gerar respostas associadas ao estresse. Tá, então eu vou na próxima aula, porque eu já estou com 45 minutos de aula, eu vou gravar outro vídeo agora, então no próximo vídeo, melhor dizendo, eu vou discutir isso, né, essas vias ascendentes, e vou falar de processos de modulação da dor e de opioides endógenos também. Tá, então até daqui a pouco.